Sejam bem-vindos a mais um episódio do Investidor Milionário, um podcast que a gente está revivendo aqui no ano de 2025, nos 45 do segundo tempo de 2025. Esse é um quadro, um programa onde a gente busca entender um pouco mais das histórias de pessoas reais que alcançaram ali o seu primeiro milhão, para elas contarem um pouco mais sobre como que elas fizeram para chegar nesse lugar, quais são as dicas que elas podem entregar para você que está nos assistindo. Meu nome é Guilherme Matos, hoje responsável, pela área de seguros aqui na UVP. Estamos com o querido Brenner. Brenezorte, Brenneira. Veio para os mais íntimos, não é mesmo? Precisava só de uma gravação antes para conseguir chegar nesse lugar. Eu que sou um cara envolvido ali com a parte patrimonial aqui na UVP, tá? Não é mesmo? E hoje, Guilherme, o que a gente vai fazer aqui? Hoje a gente vai entrevistar o grande Thiago, nosso cliente aqui da UVP. Veio de longe, mas não tão longe, para nos visitar. A gente vai ter um evento aí, onde boa parte dos clientes estão passando aqui na empresa no dia de hoje. E a gente fez esse momento para gravar um podcast, trocar uma ideia, para que você possa contar um pouco da sua história. Antes de mais nada, Não é uma propaganda da confiança, até porque não comercializamos ela, mas dá um like na confiança aí e a gente vai virar confiança, então. Isso. E vamos dar-lhe. Virar na confiança. Desculpa te interromper, bem-vindo. Tem que falar logo depois de beber, né? Exatamente. É assim que é a apresentação, não, legal, foi marcado. Vai começar bem. Olha, quem vier aqui já fica ligado. Obrigado, prazer estar aqui. Eu costumo falar muito que a UVP era muito mais que uma empresa de relação cliente, de trabalho de vocês. O que dá para ver aqui que é uma grande família, né? E acho que vocês fazem questão disso. Então eu sempre vim aqui, a primeira vez que eu vim ano passado. Dessa vez eu me sinto em casa e ser convidado aqui hoje para dividir um pouquinho da minha história, da minha experiência, me sinto honrado. E é um prazer inenarrável estar aqui. Aí sim, essa família é muito unida. Essa é a referência. Cara, eu agradeço pela oportunidade, pelo tempo aí de conhecer um pouco mais da sua história. E eu vou começar perguntando, Guilherme. Manda braba. Thiago, como que você se define? Ixi. Olha só. Marília Gabriel. Essa pergunta tem tantas respostas. Exato. É para eu conseguir um emprego, é para eu conseguir um cliente, é para eu reconquistar minha esposa. Me dá o contexto, que daí eu vou dar uma definição mais adequada. Faça o que seu coração manda. Cara, eu me defino uma pessoa que eu costumo olhar o mundo de um lado bom, eu tento sempre enxergar o copo meio cheio, tem um lado otimista, é óbvio que isso traz um pouco de dificuldades aí no dia a dia, mas eu gosto de olhar as coisas que me fazem sentido estar e fazer, então acho que família é assim, trabalho é assim, tudo é assim, né? Então defino uma pessoa que gosta de ver as coisas progredindo e evoluindo, assim, acho que talvez uma definição mais ampla, né? Vamos ver como é que eu vou me definir um pouquinho mais aí com as outras perguntas. Faremos com essa pergunta mais tarde. Legal. E você faz o que da vida? Nossa, hoje eu tô fazendo muita coisa. Eu sou formado em design, eu sou desenhista industrial, trabalhei bastante tempo com conteúdo, criação, marketing, e agora eu tô numa transição tanto de carreira quanto de oportunidades, né? Eu trabalhei bastante tempo no varejo, eu tenho mais de 20 anos aí de experiência em marketing, varejo, também trabalhei com marketing de serviços, e agora eu estou no momento de buscar novos desafios mesmo, né? Então estou empreendendo alguns projetos e hoje eu sou sócio numa consultoria de gestão empresarial com especialidade em empresas em reestruturação, né, dificuldade financeira. Infelizmente o país tem bastante oportunidade para a gente agora, mas hoje eu estou nesse momento fazendo bastante disso e alguns outros projetos empreendendo que eu acho que vou contar aí aos poucos para vocês. Em São Paulo mesmo, nível Brasil, desculpa, Guilherme. São Paulo, por enquanto São Paulo. Não só São Paulo capital, né? A gente atende muita indústria também e serviço, então tem empresas grandes São Paulo, Guarulhos, Valinhos. Você falar o nome da empresa aí? Podemos sim, não tem problema. Tem uma que é TechY, que é uma empresa que é distribuidora e revendedora de equipamentos de telecom, né, para fazer provedores, né? A gente começou agora o projeto. KR Transportadora, era uma transportadora bem de frete fracionado em Guarulhos. Macan também era uma transportadora, ela era a antiga Rápido 900, teve um problema e ela se desmembrou e virou essa Macan. E o nome da sua empresa?
Desculpa, eu entendi errado, achei que era... Não, mas é bom, que aí você tá trazendo prova social, né? Perfeito. Futura Consultoria. Maravilha. O cabeça dela é o Ricardo, que é o sócio, ele já tem bastante tempo no mercado aí. E muito das empresas que dão crédito para as empresas que estão com problema que acabam indicando ou chamando a gente, né? A gente acaba sendo uma prerrogativa para ele continuar dando crédito ou entrar numa empresa e falar, eu quero uma consultoria aí para saber que as coisas estão rodando. Você mencionou que, infelizmente, no nosso país, a gente tem muita oportunidade para esse ramo de negócio de atuação de vocês. E não sei se é um fato, mas é uma percepção que eu tenho, que independente do ciclo econômico ou do ciclo político que o Brasil passa, a cada 4 anos, a cada X período político ali, a gente consegue, e econômico, obviamente, a gente consegue ter várias outras oportunidades dentro da área. Porque independente do governo que a gente tenha, você vai ter uns riscos inerentes à empresa por conta de um determinado governo que o outro não tem. E aí quando troca, você tem um outro risco que engloba aquela empresa nova. Então acaba tendo essa movimentação. Isso é um fato mesmo? Cara, é um fato. Eu até adicionaria assim que a economia real ela é muito mais dinâmica do que só a macro de política e economia, né? A gente sempre vai guiado. Acho que todo investidor, eu entrei nesse circuito, eu ainda estou nesse circuito de aprendizado. Acho que o dia que eu falar que eu sei tudo, eu vou ter que tomar cuidado mais ainda com o meu dinheiro, porque você não tem como não saber tudo, mas você vai acompanhando notícias, você vai vendo influência, você vai vendo decisões que vão impactando no dia a dia. Mas mais do que isso, a dinâmica do dia a dia mesmo traz oportunidades. Estou falando isso, eu já fiz alguns serviços de consultoria na minha carreira, mas agora eu estou há praticamente 2 anos e meio já focado nisso. E você vê que histórias de empresas que entram em problema nem sempre tem a ver com a economia. Ou o que está acontecendo com a troca do presidente ou governo. Tem a ver com o ciclo dela mesmo. Ou do mercado, ou dela mesmo, ou realmente tem algum impacto que ele não soube fazer. Mas toda empresa que está em dificuldade financeira, um dia foi boa. Sim. Um dia foi rentável, um dia foi grande, um dia foi boa e se perdeu. Às vezes é sucessão, às vezes é o próprio modelo de negócio, às vezes é problema interno, né, de pessoas com desvio de caráter e ético que acabam atrapalhando a empresa e a pessoa acaba só enxergando quando já está muito complicado o problema. Então, essas oportunidades, elas aparecem mesmo. Né? Não dá para pôr uma regra, mas essa é uma verdade. Sim, eu concordo com você e eu adicionarei essa parte. Quando a gente olha para essa questão que você mencionou de modelo de negócio, um grande exemplo aí de grande empresa que passou por esse problema é a BlackBerry. Sim. BlackBerry teve um puta problema aí por conta dessa questão de não se adaptar ao novo modelo de negócio. Se pensar, tem um celular que a tecla do meu celular é a mesma tecla do computador, que loucura. É legal, tem até um filme, né, que explica bem. Ali é óbvio que sempre tem um pouco de contar a história, romantismo, negócio. Olha que interessante. Além disso que você colocou da inovação, tem uma questão ali muito central, que eu consigo ter esse olhar, né, quando você começa a ver muitas histórias de empresa, do próprio sócio, o cara que entrou para fazer acontecer, né, o negócio ali, o sócio major lá que tinha o cara técnico e não vou lembrar o nome deles, e tinha o cara que era o sócio. E em um determinado momento ele estava tão preocupado em comprar lá o time de hóquei, o estádio lá, e ele não estava com foco no principal momento que ia precisar dele. Porque às vezes a gente pensa que o principal momento é erguer, fazer acontecer, levar, mas às vezes o principal momento é se reinventar. Sim. E quando precisou se reinventar, quebrou o ciclo que tinha os 2 principais pilares da empresa, que era o cara técnico do produto, lá desenvolvia, e o cara que fazia o comercial, né? Então, e o cara ficou perdido ali, né, naquele momento. Então é o que eu falo, às vezes não é só o momento do negócio, né? É também como que as coisas acontecem ali dentro, né? A dinâmica. Com toda certeza. Antes de entrar na sua vida a fundo, Thiago. Tava bom falar dos outros. Antes disso, eu vou aproveitar esse gatilho aí de mercado e outras coisas. Eu tenho uma pré-tese, na verdade, de que os mercados mudaram. Os mercados mudaram e estão em mudança, praticamente todos os setores, em função de tecnologia mesmo, né? E acessibilidade à tecnologia, né? A inteligência artificial existe há muito tempo só que você tem as pessoas agora usando e a gente está dentro dela, né? Então até a nossa linguagem vai mudando em função disso. Faz sentido isso para você? Os mercados mudaram mesmo? Você está percebendo, falando de mercados, setores, problemas de N ordens nas empresas, mudou também ou não? Eu sinto que mudou. Eu vou falar, hoje eu sou na consultoria, eu toco mais a parte operacional.
A gente entra ali no financeiro da empresa, entra no comercial e no operacional. E na estratégia jurídica e tributária. Acaba tendo uma visão holística. No operacional, eu vou te dizer assim, eu mesmo, eu consigo produzir muito mais coisas que eu não fazia ideia. Eu ia precisar de pessoas muito técnicas, ou planilhas, ou alguma coisa para montar ali alguma coisa, e eu consigo fazer com a ajuda da inteligência artificial, na questão aplicabilidade. Então isso eu consigo dizer que mudou, eu vendo desse âmbito. De um outro âmbito, quando você olha empresas que elas estão com problemas, geralmente são empresas que não têm muitos controles, né? E tem que aplicar eles. Empresas que estão andando, né, muito mais próximo à tecnologia, estão evoluindo e conseguem desenvolver essas coisas e ter controles mais afiados. Às vezes não depende só de pessoas, né? Então, com certeza, eu não vou te dizer cravar absoluto, porque eu não consigo ter essa visão inteira, mas eu consigo ver ali no dia a dia que empresas que realmente trazem a tecnologia é um outro patamar, né? É um outro nível. Então, impacta sim, e eu acho que tem uma mudança grande. Acho que nesse momento, né, tem aquela frase, né? Você não vai perder seu emprego para alguém que usa inteligência, você não vai perder seu emprego para inteligência artificial. Você vai perder seu emprego para alguém que saiba usar a inteligência artificial. Então, acho que essa aplicação do dia a dia também tem nas empresas a mesma coisa, né? Você não vai crescer. Empresas que vão crescer são aquelas não que são empresas de inteligência artificial, mas que saibam aplicar ela no dia a dia para evoluir, né? É o reinventar que a gente está falando da BlackBerry. É o reinventar. Então, acho que nem a internet, né? Assim, quando a internet veio, né, para as empresas, foi realmente uma evolução ali de tecnologia, de acessibilidade, ninguém às vezes nem sabia muito bem o que fazer, mas queria ter um website, queria ter... Eu estava nesse momento, inclusive eu trabalhava numa empresa de prestação de serviços de tecnologia. Eu era do marketing, mas eu atendia, né, os pilares e via muito isso. Todo mundo buscando, querendo fazer site, não sabia nem o que era direito, mas queria fazer. Hoje em dia a internet é um meio de negócio muito potente. Então acho que agora aí é a mesma coisa, todo mundo começa a usar, não sabe bem e depois isso acaba entrando num fluxo melhor. Mas é fato, quem não está usando, quem não está com tecnologia, nem só IA, né? Quem não investe nisso realmente fica para trás e é mais difícil hoje em dia. Acho que a velocidade das coisas, né? Tanto na vida pessoal quanto empresas, elas sofrem muito de não conseguir atender a demanda do que é ofertado na velocidade e isso acaba atrapalhando e realmente acho que faz total sentido, sim. A sua tese é uma tese ótima, inclusive. Assim, eu tenho uma percepção de que, desde a estrutura de governança, sim, até a operacionalização é mais claro, onde, a estrutura de governança que a gente tem de teoria, talvez administrativa sobre, vai mudar. Porque alguns cargos eles vão se transformar em outros e por aí vai, né? É uma loucura isso. Você está indo ali, eu falei um pouco mais do dia a dia, você está indo no nível mais, né, holístico. E em todos os níveis, eu acho que assim, e isso ainda é até difícil dizer para onde vai, né, porque está se desenhando, né, com certeza. Sim, você tem, engenheiros de prompt. Agora são engenheiros de prompt. Exato. Eu sou responsável por pensar numa melhor forma de você ter um prompt para atender aquilo que você precisa, que loucura. Exato. E depende também da linguagem e tudo mais. Sim, um monte de coisa. E, cara, então... Centralidade do nosso papo é dinheiro. A gente falou um pouquinho de negócios aqui, suas percepções. Ao longo da sua vida, como é que você define a sua relação com o dinheiro e a construção da sua relação com o dinheiro? Tá bem legal essa pergunta. É óbvio que não tem como eu contar sobre isso sem mencionar a UVP na minha vida. Eu não estou querendo aqui falar porque eu estou aqui dentro, mas é um marco, assim. A minha relação com o dinheiro, ela nunca foi um problema, né? Ela nunca foi um tabu. Não que meu pai, ele me colocou todas as educações financeiras, não tive isso. Tanto é que no momento que eu me deparei com isso, assim, aos 40 e poucos anos da minha vida, não vamos entregar a idade por enquanto, né? Eu comecei a falar, cara, eu preciso trazer isso um pouco pro meu filho, porque eu não tive, e eu acho que isso pode ajudar na vida dele. Então, eu lembro que ele tinha, acho que uns 7 anos ali, eu falei da conta de luz que estava cara, e era 100 e pouco, alguma coisa assim. Eu falei, você sabe o que é R$100? Ele não faz ideia. Eu falei, sabe contar moedinha? Tem moedinha? Tenho. Sabe contar até 10? Tem. Sabe contar até 100? Não. Sabe contar até 10? Sei. Montamos 10 montinhos de 10.
Aí virou, né, 100 moedinhas. Eu falei assim, isso são R$100. Ele, nossa, pai, é muita coisa. E a partir daí eu sempre conversei muito aberto com ele sobre tudo, né? Dinheiro, e acho que eu consigo ver ele com uma relação melhor que da que eu tive. Não que a minha foi ruim, mas para mim o dinheiro ele era sempre aquela coisa finita, né? Eu ganhei aqui, eu tô gastando ali, tenho conta aqui. Eu nunca tive dívidas, né? Acho que grandes, mas eu consegui sempre me relacionar, acho que bem com o dinheiro por causa disso. Mas em um determinado momento eu entendi que o dinheiro é necessário, a gente precisa falar dele, ele não pode ser algo ruim e você não pode ficar focado em busca dele, né? Ele tem que ser uma consequência de algo que você está fazendo. A hora que esse jogo começa a ser jogado, eu acho que isso faz uma grande diferença na vida, porque você não pode ser refém dele. Uhum. Né? Então, na minha vida, a transformação foi essa. Não foi ruim, nunca tive problemas financeiros assim de descontrole. Já fiquei devendo no cartão, tem que pagar ali o rotativo, e toma aquela lapada do pai, fala, você é louco, o que você está fazendo? Eu falei, não sei o que eu estou fazendo, não entendo nada. eu sempre fui para esse lado mais criativo, assim, então eu odiava contabilidade, odiava essas coisas, só que elas são as coisas mais essenciais e importantes, você precisa lidar com isso na sua vida. Né? Meio que, eu odeio fazer exercício, mas você precisa fazer, é importante. Né? Então são coisas que, dessa forma. Dando esse gancho que já sei que citou, a UVP, preciso, né? Como é que a UVP te ajudou com a sua relação com o dinheiro? Cara, eu vou fazer um preâmbulo rápido, tentar ser rápido, mas que é importante. No momento que vamos voltar ali, 2017, eu descobri o Bitcoin. Já era algo que tinha passado por mim. Eu sempre teve um quê assim mais nerd de algumas coisas, no sentido de tecnologia, produto, inovações. Eu sempre gostei disso, não que isso fazia parte do meu dia a dia. Mas acho que ali em 2015, 2016, isso passou por mim. Eu não li direito, não fui atrás dessa moeda digital. Em 2017, eu tinha um tempo e eu falei, deixa eu entender isso aqui. Quando eu comecei a entender, eu passei 3 dias acordado, assim, lendo, vendo. Falei, isso aqui muda tudo, né? Óbvio que eu tô falando dos conceitos, né? Não na prática, hoje em dia, né? Filosofia, né? Uhum. Exato. Passado esse momento ali, né? Eu falei, cara, como é que eu não entendi isso, não vi isso acontecendo? Eu comecei a entender que vários movimentos que aconteciam ao redor, político, econômico, ajudavam a entender melhor esse cenário. Eu falei, cara, eu sempre negligenciei isso na minha vida. Então eu comecei ali um momento de busca de conhecimento. Comecei a fazer curso de economia. Eu fiz até um curso com o Urich, muito legal ali no mercado. Comecei a ler sobre política, sobre economia. Não para me tornar um especialista nisso, mas para entender um pouco melhor. Nesse momento, eu me deparei com os vídeos do Raul, né? Até um pouquinho quase que o Antigo Testamento já. Quase não, 100%, né? E ali, então, eu ia consumindo um pouco de vídeo de pessoal libertário, um pouco de vídeo de pessoal economia, um pouco de vídeo daqui e ali. E aí, quando eu vi o produto UVP, eu sempre gostei muito da transparência e sinceridade colocada. Uhum. Né? Acho que isso rege. Acho que é um dos conceitos de pilares assim, né? Do Raul, da UVP, enfim. E aí eu falei, cara, eu já estava com bastante bagagem, um pouco desestruturado. Falei, deixa eu entender isso. Aí eu resolvi entrar no curso da UVP. Eu comecei para eles várias vezes, né? Tipo, ia voltava, mas levei um tempo para fazer, mas enfim, ele é a estrutura base para realmente... do zero ao especialista em investimento mesmo. Você sai sabendo tudo. E aí, essa transformação me fez ter uma relação de olhar estrategicamente para o meu dinheiro. Então, por mais que ali eu falei, né, eu não tive momentos muito complexos de dívida, nada, mas e tinha alguma... Eu sempre gastei menos do que eu recebia, então acho que essa lição já estava na minha vida, então foi mais fácil. Minha esposa também, então a gente ia construindo ali uma reserva. E eu não sabia o que fazer com ela, né? E quando você quando você começa a olhar vídeos na internet e no YouTube, você fala, cara, mas peraí, tem ação, tem criptomoeda, tem tesouro direto, CRI, crack, peraí, mas para onde eu vou, né? E aí eu acho que o grande lance da UVP é falar assim, não vou te falar para onde você vai, eu vou te ensinar como é que funciona e você vai entender para onde você vai, né? Então acho que essa foi a grande transformação. E o grande impacto da UVP para mim na minha vida, né? Então hoje eu consigo lidar mais tranquilamente, apesar de ter um consultor, né? Então, mas é mais
tranquilo. Um consultor muito bom, aliás, né? Que a gente combinou ali. Viu? Não, mas a consultoria já é sobre tempo, né? Mas brincadeiras à parte, acho que tudo que a UVP foi fazendo foi muito estruturado. Vocês podem falar que é muito tempo atrás, mas, cara, sei lá, 2018, 2020 é muito pouco tempo. E sim, tudo que foi sendo feito, ele tem eu acho que essa exponencialidade, potencialidade, eu acho que para essa transparência, porque as pessoas realmente falam, cara, eu tô perdido aqui. Ou elas acham alguém, né, ali, entendem, querem fazer, mas depois olham e falam, não, mas eu me ferrei aqui nesse caminho, né? Sem citar nomes, né, nem nada, mas eu acho que a UVP ela traz essa segurança, que é te ensinar e te auxiliar. E tudo que faz com transparência. Acho que esse é um ponto que eu acho que, pelo menos do meu lado, é o que me ganhou. Obrigado. Sim, é também sobre entregar um pouco de você poder vivenciar a experiência de fazer aquilo. Então trazer o ensinamento para que você tenha a sua própria experiência em fazer seu investimento, em fazer aquilo que você tem que fazer, para você entender. Desmitificar, né? Porque, beleza, eu quero alocar em renda variável, ter 1 milhão em ações. Só que quando eu vou colocar R$100 em ações e do dia para a noite oscilou 25 centavos, eu fico louco. Então não faz sentido. Então dentro da nossa estrutura é sempre isso. Cara, entende o que você está fazendo, faz um pouco, vê se você tem estômago para isso. Se tiver estômago, vai com tudo. Se não tiver, vai para coisa mais tranquila, mais leve, sem muito risco, para poder também entender como é que funciona o seu emocional dentro de uma estrutura de investimento, que é o principal, né, quando a gente fala de investimento. Exato. Eu acho que primeiro você precisa aprender dos investimentos, como funciona. Depois você precisa aprender um pouco da estrutura de mercado. Não falando de especialista. Depois você precisa entender de você e do seu momento. Tudo isso vira uma estratégia. Mas naquele momento que você sabe nada, você não vê uma estratégia. Você vê uma confusão. Daí você vê um caminho, faz. Aí vê outro caminho, faz. Aí você, né? Óbvio que eu estou falando isso depois de um bom tempo, aí, tanto com a VP e também de me lascando aí em algumas coisas. Não, mas faz parte. Tem que criar a casca, tem que criar a casca. Você aprende errando, né? A melhor forma de ensino, né? É a mais dolorosa também, né? Exatamente. Só porrada. Não necessariamente errando, né? Mas é na porrada, do mesmo jeito. Na porrada. Boa. Falando em errar, na sua construção aí, cara, dessa sua relação com o dinheiro, que você comentou sobre, como é que foi o desenvolvimento disso? Assim, como é que era você adolescente ali, faculdade, cursos, emprego, primeiro emprego, relações? Como é que é a sua construção aí, construção do Thiago enquanto profissional, enquanto o cara que vai acumulando o seu patrimônio? Como é que isso se desenvolveu? Quais são as cagadas aí que você fez, né? Assim, acho que vou responder duas partes, tá? Separar a cagada e esse ponto que você falou. A construção. Eu sempre entendi que você tem que fazer aquilo que cabe no seu bolso, óbvio. Mas muitas vezes o que você quer fazer, você vai precisar de mais bolso. Então, ou você cria o pretexto de ir atrás desse bolso, né? Ou seja, é coragem, acho que tem muito do empreender, tem nisso. Ou você cria um caminho que você vai fazer isso primeiro, depois o outro. Não é muito simples assim, mas eu sempre tive esse olhar muito pragmático assim. Cara, eu consigo fazer, não consigo fazer. Eu vou usar um exemplo aqui na minha escolha de faculdade. Quando eu escolhi fazer desenho industrial, que é design, acho que tinha 3 principais... Tinha as federais, eu não ia entrar em nenhuma, não sou essa pessoa, e eu acho que eu ia me formar no cursinho e não ia entrar em nenhuma federal. Então, eu tinha 3 ali faculdades que eram interessantes para mim aqui em São Paulo. Do curso eu fui atrás, eu olhei, né, que era Belas Artes, FAP, e acho que era a Anhembi Morumbi. Acho que eram essas 3. Todas eram as particulares. A gente estava num momento específico da vida do meu pai, que ele estava empreendendo e estava com problemas financeiros, né? Quebrou também. No que ele empreendia? Ele é administrador, ele trabalhava com equipamentos, né, no break estabilizador, e ele abriu uma marca dele. Né? Então, eu trabalhei, inclusive, um bom tempo ali com ele, aprendi algumas coisas bem legais ali, mas não deu certo. Ele abriu uma indústria mesmo, fabricava no break estabilizador. E aí, esse momento que ele estava ali quebrando, eu estava entrando na faculdade. A faculdade que eu escolhi, quando eu olhei os reviews, né? O que tinha na época não tinha tanto review assim, mas só para trazer para análise de hoje, as avaliações, reviews, conversei com algumas pessoas e entendi que a FAP tinha a melhor estrutura e a maior curso. Mas a FAP é caríssima. Ela é caríssima hoje, era caríssima no passado, enfim. Sempre. Não era para o meu bolso, de jeito nenhum. Mas eu falei, meu pai falou, não, vai lá, faz, a gente vai dar um jeito.
O jeito foi que ele conseguiu pagar os primeiros 6 meses, eu acho, né? E depois eu fui atrás de um trabalho e eu lembro muito claramente que o cheque que eu recebia, que era na época ainda cheque. Era cheque, cara. E tem até uma história curiosa, um parênteses rápido. A minha esposa trabalhava nessa empresa, eu conheci ela lá. Era uma empresa de... Hoje ela é a Sonda, é uma empresa Latam de tecnologia. Mas na época era a Procure, a Sonda comprou ela, né, e virou. Ela tinha vários verticais de prestação de serviço em tecnologia. E eu trabalhava no marketing dela. Essa empresa me pagava em cheque e a minha esposa, que era da área do financeiro, ligava para mim: você não vai abrir uma conta em banco? Eu falei assim: eu já tenho. Mas foi uma relação muito estratégica. Aí ela falava assim, mas não, eu não tinha nada com ela. Ela era a namorada do dono. Vixe, olha a história, tá ficando boa. Tira daqui, ó. Corta. Não, brincadeira, mas tem uma história legal, e depois se vocês quiserem falar, a gente fala. E aí ela falava assim: você não vai abrir uma conta no banco? Eu falei: eu já tenho. Ela: mas é poupança, você não vai, tem que abrir conta com a gente. Eu falei: mas por que eu vou ter que abrir uma conta para pagar a taxa pro banco de um dinheiro que você só me dá o cheque? Porque eu ia no banco, eu ia com o boleto da faculdade, na época eu tinha comprado um carro, que meu pai também me ajudou a dar uma entrada, mas eu que paguei, então eu ia com os 2 boletos, antecipava, ganhava um desconto e saía com, sei lá, 50, 100 reais, que dava para eu comer quase que 2/3 do mês na lanchonete lá da faculdade. Então, assim, eu sempre fui assim. E meus amigos, eu não tinha amigos da FAP, assim, porque eu não conseguia frequentar, e isso para mim tudo bem. Eu tinha 2 amigos. Esses 2 amigos a gente fazia uma vaquinha lá, comprava pão, mortadela, uma coca, sentava na porta da fábrica e se alimentava, em vez de ir lá na Barcelona lá. Mas não é fazendo um vitimismo e nem... cara, sim, tá tudo bem. Eu estou fazendo a faculdade, eu sei que esse curso é legal, tem uma estrutura boa. Então, eu sempre olhei desse jeito, trazendo para o exemplo. E minha vida foi sempre assim. A minha esposa também, ela veio uma família grande, né? Ela foi a primeira a se formar, comprar um carro. Depois que ela estava trabalhando já há um tempo, ela comprou a casa dos pais que eles moram, então, que era da família, né? Então, assim, são conquistas importantes de solidez. Eu acho que essa questão de educação, né, e cultura, meu pai também, quando eu falei que eu paguei o rotativo uma vez no cartão, ele falou: você tá maluco de fazer isso? Você não sabe fazer conta de juros? Eu falei: não sei. Fiz cagada, né? Então aqui eu entro na cagada, né? Não tô dizendo que essa foi a principal, mas eu negligenciar, como eu falei, contabilidade, financeiro, sempre foi aonde foi minha grande cagada. Uhum. E eu vim fazer isso com 40 anos e hoje, agora, ela é essencial no meu dia a dia, né? Se eu falo de gestão empresarial, isso é primordial. É o core do negócio. Então foi assim minha relação com o dinheiro, e essa questão de sempre gastar menos do que eu recebo, não como regra, mas, de novo, é o que cabe no meu bolso, né? Teve um dia que eu estava com meu filho numa concessionária, e a gente estava vendo vários carros, eu estava vendo para ir trocar ou não o carro, decidi não trocar, porque falei: não, o meu tá bom, tá muito caro o carro novo. Aí como eu falei que eu tenho um papo aberto com meu filho sobre dinheiro, eu falei assim: que legal, né? Qualquer carro daqui da concessionária eu conseguiria comprar. Eu tenho dinheiro para comprar qualquer carro. O que mais não faz no menor sentido. E ele entende isso. Não faz o menor sentido. Vai pegar o dinheiro que está lá para comprar um carro. Uhum. Então, assim, acho que essa maturidade, ela veio, acho que escalando, e a VP ajudou a moldar isso de uma maneira mais sólida, né? Então, acho que esse é o ponto. Acho que, desculpa dar essa volta toda, eu falo pouco, né? E as cagadas? Então, eu não vou falar que é uma cagada, mas ela não deu certo, mas ela foi importantíssima para eu entender um ponto. Nessa empresa que eu tinha um bom cargo, assim, eu estava crescendo nela. Eram 9 verticais de negócio, cada vertical tinha um diretor, tinham 2 donos da empresa, um deles era o ex-namorado da minha esposa. Era uma empresa crescendo, ela trabalhava associada com a SAP, com a Microsoft, com a HP, então tinha uma vitrine boa, né? Então era muito legal eu entrar nesse mundo. Eu estava fazendo 18 anos e estava nesse mundo. Eu terminei a minha faculdade, eu larguei esse trabalho para abrir um escritório de design com 3 amigos da faculdade, né? Então, cagada. É óbvio que vai dar cagada. Porra, deu cagada no segundo mês. Cara. Tipo, a gente tem que fazer uma reunião e falar assim: a gente vai fazer uma tabela de preço aqui que cada um vai ter participação no projeto de acordo com o que trabalha. Não, os que não faziam nada, né? Não, acabou a sociedade naquele dia. Mas, enfim, a gente ficou 3 anos com esse escritório, não posso dizer que ele não deu certo, e a gente só fechou ele. Na verdade, a gente não fechou.
A gente fechou ele fisicamente, eu continuei tocando ele por mais 2 anos ali com os clientes. A gente conseguiu bastante clientes. Clientes que vieram desse network, assim, 80% a 75% dos clientes que a gente teve nesse estúdio de design que a gente abriu veio desse meu network que eu formei ali antes. Mas eu saí desse conforto, e eu não estou falando aqui de sair da zona de conforto, eu estou falando de sair do seguro para ir para o inseguro. Da zona de conforto. Não é bem sobre isso, né? Mas foi uma cagada, mas uma cagada que me fez aprender no sentido, cara, dá para fazer as coisas. Se você trilha um bom caminho, acho que o maior ativo que você vai ter é relacionamentos. E com isso você consegue construir oportunidades dentro do que você está fazendo. Então eu tinha lá bom relacionamento com todos os diretores, era novo. Vai ter uma apresentação para amanhã, virava à noite, me dava um jeito para entregar as coisas que precisava, entendia a dor, fazia acontecer. E aquilo me trouxe esse retorno depois, né? E empreender, eu entendi que não é um negócio simples, trivial, né? Tem vários aspectos. Então eu falei, cara, foi a primeira vez que eu empreendi, não deu certo, mas eu voltei para ser CLT e trabalhei um longo tempo aí na área principalmente de varejo. E de novo agora eu estou nessa jornada de empreendimento, só que com um olhar diferente, porque eu já tinha feito isso lá atrás, né? Então já tinha feito consultoria também lá atrás. Então isso tudo me traz bagagem e me coloca nesse lugar. Então as cagadas, né, levam você a novas construções. Eu não tive nenhuma grande cagada, assim. Eu larguei as coisas para ir morar no Canadá durante 1 ano da minha vida, mas quando eu falo larguei, não é que, nossa, estava tudo rodando bem, eu deixei para trás. Eu falei, não, olhar para trás no momento que eu estava, não fazia sentido eu não aproveitar essa oportunidade. Fui morar no Canadá com a minha namorada, da minha esposa, que na época era namorada. Aí eu falei para ela que eu pedi ela em casamento lá, né? Falei para ela que eu fiz o test drive e vi que você pode substituir minha mãe. Meu Deus! Aí, essa outra parte para cortar, né? É uma piada, sabe cutucar onça com vara curta? Minha esposa é brava, então. Mas enfim, casei, voltei pro Brasil, casamos. E aí a gente construiu as coisas desse jeito. Então as cagadas foram construções, eu acho que foram aprendizados, né? Então acho que foram morar fora, voltar, por mais que desse a gente foi para ficar 1 mês a 3 meses, ficamos 1 ano. Deu bastante bagagem, cultura, conhecer outro lugar, a coragem, né, de fazer e sair, né? Então, é isso. Você falando dessa questão que você falou do rotativo e da época do cartão, lembrei quando eu tava na faculdade. Entrei na faculdade. Aí, primeiro período, aí você tá ali virando adulto, né, fazendo 18 anos. Eu entrei e tava, acho que 1 mês antes de eu fazer 18 anos de idade. E aí tinha lá um bancão que vai na faculdade aqui de Goiânia, especificamente na faculdade que eu estudei. E aí ele senta lá com, não, vamos abrir uma conta universitária pra você, não sei o que. Aí foi abrir conta, eu falei, mandei mensagem pros meus pais, primeiro contato com o mundo, né? Falei, o que vocês acham? Não, vale a pena, porque aí você vai comprando seus lanches lá na faculdade e tal, eu vou te ajudando aqui com dinheiro pra você poder pagar o cartão, tá, beleza. Aí peguei o cartão, e aí eu falei, pai, tem que comprar umas roupas, um negócio. Não, passa no cartão lá, depois nós paga. Eu falei, beleza. Fui lá no shopping, comprei roupa, pá, não sei o que, uns tênis. Acho que eu dei uns R$1.000. Falei, putz. Não, tinha mais um pouco. Tinha um pouco mais. Nada, inteligente essa estratégia. Calma, deles. você vai entender o tanto que ele foi esperto. E aí eu gastei esses R$1.000. E aí meu pai falou, não, quando for vencer a fatura, você me avisa. Eu falei, não, beleza, vou te avisar. Só que menino novo, né, primeiro contato com o universo financeiro, esqueci dessa fatura. E não vi de jeito nenhum. E não abri aplicativo, porque eu não tinha, era só crédito, não tinha débito, então não usava o cartão pra nada. E beleza, um dia, final de semana, sábado de manhã, nunca esqueço, tava eu e meu melhor amigo lá no quintal lá de casa, a gente trocando ideia, conversando. Aí me liga do banco. Ah, senhor Guilherme? Eu falei, eu mesmo. Não, é que é do banco tal, vi que você tá com fatura em atraso, e não sei o que. Eu falei, não, tá atrasado, nem vi. Ela, pois é, sua fatura é de R$1.000. Falei, putz, como é que a gente faz pra resolver? Ah, não, consegui uma condição especial pra você. 10 vezes de R$200. Aí eu falei, pô, era 1.000? Vou pagar 200? Falei, não, fechou, pode fazer. Desliguei o telefone. Aí meu pai disse, o que você tá fazendo aí, Guilherme? Não, o pessoal do banco me ligou, ele. Era pra negociar. O que foi? Você não pagou o cartão, não? Falei, nem sabia que tinha que te mandar fatura, esqueci. Achei que era só ele, quanto que te cobrou? Eu falei, R$200 em 10 vezes, ele.
E quanto que era de uns 1.000 e pouco? Você é burro, moleque! Acabou comigo. Aí não foi idiota de dar o valor. Ele foi esperto. A dívida de 1.000 virou 2.000. O que é um cartão, um cheque na mão de um jovem que vai beber, que vai sair, vai festejar? Não, depois disso eu nunca mais deixei a fatura passar. Ele me liga pra negociar o outro cano pra poder conseguir desconto, né? Vou te dar um empréstimo aqui pra você pagar ali, ó. Não. Falei, pô, caí no bait. Cara, eu já corri muito risco aí, já extrapolei muita coisa quando era moleque. Mas foi assim que eu aprendi muito, viu? Exato, isso ensina. Não, mas ensina assim, um nível de perder meses financeiros. Isso aí caleja bem. E isso é muito sobre você ter a capacidade, você falou agora de trilhar um bom caminho, de tomar boas escolhas. Eu tomei escolhas ruins a partir das informações que eu tinha naquele momento. Foi o que eu pude fazer. Poderia melhor? Poderia, mas não. Só se alguém me falasse, talvez, alguma coisa a mais. Como que você acha que é o seu processo para fazer boas escolhas? E assim, a partir de qual momento você acha que você... Caralho, agora eu tô começando a pensar direito, né? Porque eu acho que existe aquele momento que, caralho, agora eu acho que eu sou gente, né? Eu tô começando a escolher os negócios direito. Eu não sei se... talvez a pessoa sempre responda agora eu tô fazendo melhor, né? Porque é o momento que ela tá. E ela vai usar o background dela. Então se eu falar isso se você me fazer essa pergunta com 18 anos, eu vou falar assim, agora eu sei fazer melhor do que quando eu tinha 15, 16. Se você me fazer essa pergunta com 45 agora que eu vou falar assim, não, agora eu sei fazer porque quando eu tinha 18 eu não sabia explicar. Mas eu acho que o ponto para mim é a experiência, né? A experiência a experiência e todo o background de cagadas e tudo mais vai te ajudar a compor. Mas é assim, eu acho que eu sou um cara que eu gosto muito de... Isso é bom e é ruim, eu gosto muito de analisar, né? Assim, então, qual que é o cenário? Putz, tem essas variáveis, tem esses pontos. Aí eu começo a fazer uma análise bem analítica, assim. E nem sempre é bom, porque às vezes você precisa tomar uma decisão de bate preso, né? Fica preso ali. E de bate pronto. Então esse é um ponto ruim que eu vejo de falha, mas eu só consigo te falar isso hoje por conta de oportunidades que talvez eu não tenha tomado rápida lá atrás, né? Mas assim, eu acho que hoje é misturar um pouco dos dois. Então eu já tenho um pouco mais de bagagem, experiência, eu consigo tomar decisões um pouquinho mais rápidas e eu gosto sempre de analisar os cenários, assim. Se der tudo, é meio que assim, se der tudo errado, o que acontece se eu tomar essa decisão? Se der tudo certo, então tá. Provavelmente vai ser um caminho entre os dois. Se é mais perto do errado ou do dar tudo certo, vai depender de outros fatores que não é no momento da escolha e sim na execução da decisão. Então vamos colocar isso melhor. Quantos anos você tem seu filho? 15. Na hora certa. que você... A idade boa pra fazer escolhas. Exatamente. Pô, seu filho com certeza ele tem uma construção, porque eu já percebi que você trabalha nisso. Pra a cabeça dele já ser melhor que a sua nesse momento. Mas ainda assim eu imagino que você reflita sobre as escolhas dele. Um jovem te perguntando, não necessariamente seu filho, mas como é que eu tomo boas escolhas aqui? Qual que é o processo que eu faço isso? Eu diria o seguinte, sempre ouça alguém mais velho que conheça sobre o que você está fazendo, pelo menos. Porque essa pessoa, alguma bagagem ela vai ter que você não vai conseguir achar em lugar nenhum e nem em análise nenhuma que você fizer. Então, assim, vá falar com pessoas, ou profissionais, ou pessoas que têm ali conhecimento ou bagagem daquilo que você está decidindo. Uhum. Então, assim, eu falo isso pro meu filho, eu falo assim, eu sei que eu te encho muito o saco, às vezes eu fico te explicando muitas coisas, mas o que eu estou tentando fazer aqui é te dar alguns atalhos que eu não tive. Eu não estou dizendo que isso vai ser melhor na sua vida, mas eu só gostaria que você ouvisse e refletisse sobre, né? Eu não moldo eu não tomo as decisões por ele, eu não moldo, mas eu tento influenciar. Acho que é impossível não dizer que é influenciar. Sim. Mas assim, eu tento fazer isso, mas eu dou a liberdade para ele escolher. Porque ele também vai ter que errar, ele também vai ter que construir. Então, eu tento dar um background para ele de cenários, de coisas que ele possa ter de bagagem para tomar as decisões, né? Por isso que eu falo, acho que sempre assim, escute alguém mais velho, faça todo o seu método de decisão, mas escute alguém mais velho e que tenha experiência nessa área que você vai tomar a decisão. Acho que esse é um conselho que eu daria. É um parâmetro bom.
Ter referência, né? Você buscar exato. Alguém que passou por aquilo e Afinal, como é que a pessoa passou. A roda Não vale a pena. o tempo todo. Toda vez que você vai lá, eu tenho uma ótima ideia. Daí você fala assim, tá, mas se não tem ninguém fazendo, será que é uma ótima ideia? Ou não tem ninguém fazendo porque realmente se achou algo mágico. E cada vez que vai passando os anos, com mais informação na mão, com câmera na mão, vai ficando mais difícil, assim. A pessoa ninguém ter feito aquilo. Acho né? que você inova em campos novos que aparecem. A gente falou de tecnologia. Aparece uma tecnologia nova, você vai inovar aí tem um turbilhão de coisas, né? Mas no dia a dia ali, né? Às vezes não é. E às vezes a gente para e acha que a nossa ideia é a melhor de todas. Você põe ela a crítica de alguém que conhece aquilo, na hora ela já te refuta em 2, 3 perguntas que você não consegue responder. Você fala, puta. Porque você vai para pensar, você vai buscar referências, né? Sei lá, bibliográficas sobre coisas que deram certo. Você vai ter uma gama gigantesca de literatura sobre o que deu certo, mas quando a gente for olhar para aquilo que deu errado, você não tem muita literatura. Porque ninguém quer contar exato, ninguém quer falar que se fudeu, saca? Seria até acho que talvez um conteúdo de sucesso, né? Contar as derrotas, conseguir mostrar, tipo assim, todos os fracassos que todos tiveram e sentar na roda e vamos lá. Uma dica trocar ideia. Porque, querendo ou não, é isso que vai realmente moldar e ajudar você a tomar uma decisão. É entender tanto o lado positivo de uma escolha. Então, quero empreender na área de marketing, por exemplo. Eu vou olhar para quem deu certo, obviamente, para ter uma referência positiva daquilo. Claro. Só que eu preciso também olhar para a pessoa que tentou fazer aquilo, seguir esse mesmo caminho e deu muito errado, para eu saber o que ela fez de errado para eu evitar ir para aquele caminho. Investimento hoje em dia é um pouco mais fácil a gente conseguir fazer isso, porque você olha para o mercado financeiro, você consegue ter inúmeras referências de investimentos errados, produtos ruins que você tem numa carteira de investimento como um todo. Agora, quando a gente olha para um empreendedorismo, quando a gente olha para negócios de fato, é um pouco mais nebuloso isso que deu errado, porque ninguém gosta de falar do seu fracasso. Sim. Porque você está se colocando numa posição muito ruim. Ou fala de uma maneira romântica, né? Exato. Tipo assim, eu fracassei para conseguir me dar bem em outra área. Só que essa outra área também nem sempre você deu certo. Exato. Você tá ali, mas deu errado em algum momento, aconteceu alguma coisa. Então, existir essa referência de fracasso, eu acho que ela é importante. Ter é importante, sim. Pode até dar mais medo. Mas vai com medo, mas pelo menos você olhou, né, os cenários e entendeu, né? Sim. Seu pai tem um papel importante nisso aí, não tem? Importantíssimo. Meu pai é meu exemplo, minha base. Cara, meu pai é sensacional. Ele sempre foi um pai muito presente. Sempre, da forma dele, ele sempre trouxe o apoio e o que precisa. E ele é um cara sensacional. Assim, não só eu, mas as outras pessoas assim, que conhecem meu pai falam, nossa, seu pai é sensacional. Então, eu falo com orgulho, ele é meu herói, assim. Então, ele, meus avós, assim, minhas avós, né? Eu tenho uma avó ainda viva de 103 anos. Caraca! Caramba, cara! Amor, a avó Maria, linda. Caraca. 103, cara. E ela tá melhor que eu. Também não é muito difícil. Você se acha, então, um cara de sorte? Puta, cara, eu me acho muito privilegiado na questão de família. Não só a minha família, né? Meu pai e minha mãe, a família deles, mas a família da minha esposa também é muito, assim, bacana, unida, e acho que os valores são muito importantes, assim. Eu lembro que eu era ali adolescente, ali de 14 a 16 anos, é quando você começa a conhecer as outras famílias de amigos, né? E aí você começa a ver várias histórias, assim, daí foi ali que eu falei, cara, mas minha família é diferente, parece... Porque quando a sua referência é tudo que você vê, é o seu mundo. Quando você começa a olhar, né, o mundo é muito maior que o nosso quintal, né? Quando a gente começa a olhar para fora do nosso quintal, a gente fala, nossa. E ali eu olhei e falei assim, eu me sinto privilegiado pela família que eu sempre tive. Assim, na dificuldade que meu pai teve financeira, a família ajudou. Do jeito que ajudou. Não tem ninguém na minha família abastado. Assim, não tem berço, não tem gente empreendedor milionário, não tem nada disso. Mas tem pessoas com muito valor. Então acho que isso também traz um lugar de você atuar nas suas decisões que muda tudo, né? Meu pai tem um papel importantíssimo. Essa meu pai e minha mãe. Função de referência, realmente. Exato. Se olhar como um espelho daquilo que pode não ter dado certo 100% nas suas 99 tentativas, mas ela deu certo em alguma tentativa e todas as outras que deram errado, você teve um gás, uma disposição, algo que te motiva. Você sabe que empreender no Brasil, você quebra, você fica lá lascado por um bom tempo, né? Meu pai pagou todas as dívidas, né? Ele teve um problema com o sócio, mas pagou todas as dívidas, conseguiu resolver.
teve momentos mais difíceis, mas assim, saiu por cima, né? Pô, meu pai hoje, eu posso dizer que meu pai é rico. Não é rico de um valor patrimonial alto, mas meu pai ele não tem necessidade. A renda que ele tem hoje, da casa que ele aluga, da aposentadoria dele, cobre todos os gastos e sobra um pouco. Inclusive, ele investe aqui na UVP também. Bravo. Tá aí com o Alan aí, né? E, cara, mora na Ilhabela, então meu pai é rico. Porra. Isso é foda. Quando só que não é aí é que tá, né? Por isso que eu falei, o dinheiro não pode ser perseguido pelo valor real ali dele. Tem que ser perseguido pelo que ele traz ele tem que ser a consequência daquilo que você constrói na vida, né? Então eu olho assim, hoje eu olho um exemplo. No episódio anterior a esse aqui que a gente tá gravando hoje, eu comentei um pouco sobre essa questão de referência de investimentos, né? E aí meu pai, ele é uma referência no sentido, tipo assim, vamos viver a experiência que a gente tava conversando anteriormente. Vive a experiência, viaja, você quer ir pro restaurante bom, vai pro restaurante, quer comer bem, come bem, quer fazer negócio com os amigos, faz com negócio com amigos. Meu pai passou a mesma estrutura, meu pai ele é soldador, então trabalha manualmente a vida inteira. E aí ele teve uma empresa, essa empresa quebrou também, abriu uma outra empresa junto com a minha mãe agora, as coisas estão indo bem. E essa sensação, dá pra você ver que hoje meu pai ele é rico, mas não rico em questões de volume financeiro, igual você mencionou. Mas se ele quiser, fala assim, pô, vamos viajar daqui 3 meses. Ele consegue levar minha mãe, meu irmão, minha prima, leva eu, minha esposa também, vamos todo mundo viajar. E aí ele faz questão de pagar pra todo mundo, a gente vai, viaja, vai pra praia, vai pra algum lugar, curte a experiência, é muito sobre isso. E aí você vai olhar a trajetória, né, toda a construção disso, é uma vida inteira se fudendo. É uma vida inteira passando perrengue, uma vida inteira sofrendo pra construir as coisas. Só que você leva de aprendizado o que não fazer, obviamente, como empresários. Então, se eu fizer o que meu pai fez dentro da estrutura da primeira empresa, vai dar errado. Então, jamais vou seguir esse caminho. Só que ainda assim, pensando nas coisas que podem dar errado, o caminho que eu sigo é o caminho da persistência e resiliência que a gente comentou também anteriormente. Então, perfeito. É ter garra para chegar em algum lugar, porque no final das contas você fazer aquilo que você quer fazer, com dedicação e esforço, é o que vai fazer você chegar em algum lugar em algum momento. Não só empreender, né? Isso na vida. Sim. Carreira mesmo. Você aplica a mesma coisa, investimento, tudo você vai fazer, né? Com certeza. Esse é o grande ponto. Parece assim, é o óbvio, mas vai fazer o óbvio, né? É difícil no dia a dia. É tanta coisa que leva para você se desviar e ir para outro caminho, né? Não estou falando de coisas erradas, mas você fala, não, mas é tão simples, né? Depois você conta a história, mas no dia a dia, ser feliz no simples parece que hoje cada vez é mais difícil, né? Uhum. Porque a referência ela é difícil. É difícil existir uma referência concreta. É difícil. Né? Você toma como referência... Tem muita informação, né, cara? É muito difícil você achar uma boa referência. É por isso que você tem que ouvir os mais velhos mesmo e quem... Cara, você falou um negócio agora, eu cada vez mais pensei redes sociais, por exemplo, elas não são inimigos, né? Elas são... nossa vida hoje, a gente tá se juntando aqui hoje num evento, né, que vai ter... Eu não conheço quase ninguém que vai vir do evento, mas a gente passou quase que 15 dias se falando ali, se vendo, então se conhecendo, e pode ser legal pra caramba. Você quer fazer um negócio, você consegue se divulgar ele na sua rede social, você consegue fazer acontecer, né? Mas tem um outro lado, que ela passa a te dar aquelas pílulas de referências, né? Que é a sua scrollar a sua timeline, que ela vai fazendo o seu cérebro ir para um outro lugar, assim. Você vai... Isso é sucesso, 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 sucesso. Aí você fala assim, nossa, eu sou um fracasso. Exato. Né? Eu não sei, eu me sinto muitas vezes assim, eu tenho até que fazer um exercício de ser aquele cético, né? Ser aquele cara pragmático, de até virar um chato, né? Critica tudo que vê, né? Isso não em primeiro lugar. Hoje em dia é mais fácil, hoje em dia você fala assim, DIA. Então você começa a ver, tem muita informação, tem muita coisa acontecendo. E, cara, o algoritmo, que é muito bem feito e sucedido, ele te faz pra ficar preso ali, né? Às vezes eu abro o Instagram para alguma coisa que eu preciso fazer pontual, eu me pego em 15 minutos navegando e falo, o que eu tô fazendo? É óbvio que... Eu acho bom o meu Instagram, porque o algoritmo dele, eu gosto de treinar meu algoritmo. Então, por exemplo, eu não curto nada de Reels. Nenhum tipo de Reels. Mas as curtidas não são mais o grande mas ponto. Elas eu não posso eram, abrir nenhuma mulher lá, eram. nenhuma mulher. Justo. Que senão... Fudeu. Mas o curtir, além de você atrapalhar o algoritmo, ele gera ponto de contato negativo com sua rede de amizades no Instagram. Quer dizer, você curtiu algo absurdo e alguma pessoa viu que você curtiu a parada absurda. Assim, curtiu. Fudeu.
E aí, meu algoritmo que eu faço? Eu vejo que tá indo pra um caminho muito ruim, eu fico, tipo assim, um dia inteiro ou 2 dias sem mexer no Reels de jeito nenhum. E aí eu vou olhando só no feed e curtindo umas coisas completamente aleatórias pra melhorar meu algoritmo. Assim, não, agora tá safe. Agora dá pra brincar. Tem uma coisa engraçada. Na última, um pouco antes da última eleição, eu tomei uma decisão e falei assim, quer saber? Eu segui os dois lados. Segui todo mundo. Bolsonaro e Lula, o pessoal eu fui seguindo todo mundo, tanto no Twitter quanto no Instagram, né? É engraçado, porque as coisas que ele recomenda ficam meio confusas, assim. É buga. Mas o Twitter hoje é incrível, assim. Se você fizer um comentário ruim numa página que você não gosta, ele começa a trazer tudo desse lado político, assim. Olha, então... Também serve essa brincadeira. Sim, assim. é massa. Mas acho que o ponto maior é as referências que a gente tem hoje em dia, né? Assim, é complicado, né? Pô, Tiagão, e como é que foi? A gente falou, a ideia achei era que você ia falar... acabamos. Não, agora que eu ia entrar no assunto que é o principal dessa conversa. Agora que eu vou destampar esse uísque. Afe Maria. Já foi, ó. Como... Dose, Qual foi o seu primeiro contato com investimento? Tá. E quanto tempo você demorou para ter esse contato, pensar nessa esteira profissional toda que você teve? Cara, legal. É bem engraçado. Quando eu voltei do Canadá, a gente ia se casar, a gente tinha um pouco de dinheiro ali guardado. Aí eu falei, fazer esse dinheiro valer mais, né? Uhum. Aí tava começando aquele negócio de ação. Tô falando ali de 2009, 2008. Casei. E aí eu coloquei lá no Itaú, comprei umas ações da Petrobras. Tipo, vou abrir o aplicativo e comprei. Nem sei se era fundo ou ação. Não sei nem te dizer, tá? E ficava acompanhando ali. Né? Passou alguns meses, 3, 4 meses que a gente ia usar esse dinheiro lá. Deu um troquinho ali, tira. Pronto, sei investir. Essa foi a minha primeira... Investidor profissional dentro da estrutura da corretora. Depois disso, eu não investi nunca mais nada, né? Porque eu casei, tive filho. Então, você investe na sua vida. Pagar fralda... escola, essas coisas, né? Mas daí depois foi esse salto, que foi ali que eu falei em 2017, quando eu descobri a questão do Bitcoin, estudando, né? Aquela parte mais conceitual, filosófica ali. Daí eu falei, puta, cara. E aí eu comecei a olhar isso e caí no investimento, porque essa foi a minha trilha. Por quê? Porque eu falei, cara, que legal, tem isso, né? E daí eu falei, mas peraí, eu preciso entender um pouco do cenário, economia, e aí eu falei, peraí, eu também preciso entender investimento, peraí, eu também... O que é tesouro direto? O que é CRI, CRA? O que é isso? Aí foi quando eu comecei a entrar. E a gente tinha um pouquinho lá de dinheiro ali sobrando. E eu falei, cara, vamos fazer essas coisas. É óbvio que, não vou mentir, foi quase tudo pro Bitcoin. Ruim não deu, né? Essa é uma cagada, porque até relógio acerta 2 vezes. Um monte de gente acertou fazendo o quê? Nada. Comprei, vendi. Não vendi. Na hora que tava bom. Derreteu, vendi. Também não vendi. Mas depois ficou bom de novo, só que ficou mais bom ainda. Então eu falei, putz, legal. Então... Mas eu falei, eu preciso entender o que eu tô fazendo. Uhum. Passei pela trilha de, preciso saber o que eu tô fazendo, aí você vai para aquele negócio de trader, de olhar gráfico, né? Aí você olha aquilo e fala, mas como é que isso aqui vai dar certo? Parece... Pô, tá se formando esse ombro, cabeça, ombro muito bom aqui. Tô parecendo a música da Xuxa. O Raul falou outro dia, ombro, cabeça, pé. Exatamente. Beleza, acho que é até legal você entender de ver um gráfico no sentido de olhar o gráfico, né? Mas tá bom. Aí eu entrei nesse ciclo de entender mesmo de investimento, né? Que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Aí não VP, mas cara, começou lá atrás, né? Massa. Sabia que existia, negligenciei. Essa acho que vou pôr lá na pergunta da grande cagada. Essa foi uma grande cagada minha. Sempre negligenciar conhecimento financeiro, vamos falar assim, sobre dinheiro, sobre investimento, sobre educação financeira mesmo. Acho que isso é um negócio que, cara, seja o que for, acho que todo brasileiro, toda pessoa deveria ter algo desse tipo ali na sua formação básica, porque isso é prático. Sim. Saber a mitocôndria lá, a biologia, cara, você não estou criticando só isso, mas a gente aprende um monte de coisa prática que deveria aprender, e essa é uma... É um bom ponto. Não faria você deixar de esquecer a fatura. Exato, faria pagar uma fatura de R$1.000 de 10 vezes de 200. Não, mas foi a ele não abriu o detalhe, mas que ele falou que... Faltou adenosina trifosfato aqui na perna, e na hora eu esqueci de pagar. Se eu tivesse usado o logaritmo na hora da minha fatura, tinha dado certo, cara. Fui burro. Outra pergunta, Tiagão. Você já mencionou um pouco de acredito que o que você comentou e a sensação de poder ter falado isso pro seu filho
ela é algo que vem com esse acúmulo patrimonial, que era a questão da concessionária, olhar para todos os carros e falar, ó, se eu quisesse comprar qualquer dos carros da concessionária, eu poderia comprar, mas não faz sentido. Como foi para você abrir sua conta de investimento e ver lá 1 milha a primeira vez? Qual foi a sensação? Como é que você se sentiu? Foi engraçado porque não tava tudo junto, né? Isso que é foda. Tudo picado. Então eu não vi esse número ali, né? Na planilha, então, quando você consolidou minha carteira, tudo. ela tá parte comigo, parte com a minha esposa, parte no Bitcoin, parte lá numa previdência que a gente não consegue transferir ainda. Então, assim, não vi isso consolidado. Mas eu vou te trazer um outro olhar que, fazendo o curso da UVP, você recebe as cartinhas lá, né? Uhum. E lembra que eu falei que eu ficava indo e vindo, eu recebi essas cartinhas, eu nem olhei. Eu falei, eu deixei ela lá quieta. Depois de uns 6 meses eu fui olhar. Falei, peraí, tem que abrir quando tem esse tanto. Abria 10 mil, abria de 50 mil, abria de 100 mil, abria de 500 e abria de 1 milhão, porque eu já tinha esse valor. Eu falei, caramba, eu já tenho esse valor. Eu não estou dizendo que eu estava negligenciando o dinheiro, imagina. Mas eu me dei conta, caiu essa ficha, quando eu fui olhar as cartinhas, eu falei, peraí, mas eu tenho. Aí eu tive que mandar aqui pro suporte, falei, não, tá aqui, ó, a conta do Bitcoin, tá aqui, o dinheiro ali, tá aqui. Então, 20 extratos. Então, assim... 30 fotos. E era mais do que 1 milhão mesmo, assim. Então, eu não estava fazendo essa contagem. Uhum. Eu estava focado nas coisas que me traziam esse dinheiro, e estava guardado ali. Já um pouco mais estruturado, aplicado, uma carteira ainda bem cagada, com alguns coins, né? Demorei até para transferir para cá, né? A gente fez a reunião. Sabia? A reunião de venda da consultoria eu que fiz com ele. Não sabia, não. Eu fui um dos primeiros, né? Depois você me falou, não sabia, um dos da leva lá que você iniciou lá. Foi. Há muito tempo atrás. Eu negligenciei a transferência para cá, outra cagada. Mas enfim. Foi bem que a gente migrou para Fibase. Thiagão apareceu. Nossa. Tem tempo, pô. Não, eu entrei, eu fiz a Isaex, eu tomei o pau lá na BRK. Não, mas assim... Pelo menos recebeu o FGC. Claro, aprendi. 35, né? Foi 35 dias, 32, negócio. O negócio foi menos de 40. Foi de boa. Foi de boa. No caos... final eu falei assim, pô, tranquilo. Apareceu outra aí, ó, Banco Master. Tranquilo, Banco Master. Tem um pouquinho lá na minha carteira. O Alonso contorcendo. Chama, né? Até falei com o meu consultor, ele falou, não, você tem, mas deixa assim. Tá bom? Fica tranquilo aí. BRK me pagou. Exato. Mas não teve esse momento mágico pelo número chegando e eu contando ali, virar, nossa, 1.999.000.000. Mas teve esse momento de cair a ficha e falar, caramba, eu já sabia que eu tinha aquele valor, mas tinha alguma boa parte no variável, então às vezes tinha mais, tinha menos, mas depois que começou a estruturar a carteira, eu parei para olhar e falei, nossa, que caramba. Aí você começa a fazer contas de um outro jeito, né? Do tipo, putz, peraí, quanto dinheiro eu precisaria para parar de trabalhar com o que eu tenho hoje? Mas são contas, são devaneios, né? Sim. E se eu quisesse uma Porsche? Não, exato. Não, mas tudo passa pela cabeça. Tudo passa pela cabeça. Um Cadillac blindado para andar confortavelmente em São Paulo. Não, eu tô na crise da meia idade. Tô louco para comprar um problema, né? Um pau velho, uma Toyota. Tá ali mesmo. Tá mesmo. V8 velho. O Thiago voltando de carro para São Paulo. Só que você vai olhar, isso tá valorizado no mercado, porra, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, acho que essa educação de tomar a decisão do que faz ou não sentido, acho que é o melhor. Hoje é o meu melhor filtro, né? Pra eu não me sabotar, né? Tanto que a decisão lá da viagem da China foi dolorida. Depois pergunta pro Kaique. Então você fez uma matriz de... Matriz não, você fez pegou um papel, dividiu em duas partes assim, vamos contabilizar aqui e colocar pesos nos prós e no contra. Exatamente, praticamente isso. Mas eu fiz umas 5, 6 vezes com a minha esposa. No final, eu que estava convencendo ela. Eu falei, não, vamos, a gente tem que ir. Então não é turismo, é aprendizagem mesmo. Exato. Muito foda, muito foda, muito foda. Então, tipo assim, a gente não tem nenhum negócio que tenha ali com a China. Mas, cara, a gente quer conhecer esse lugar. Vai ser uma oportunidade de estar com pessoas legais. A gente contabilizou tudo isso aí e falou, cara, mesmo assim ainda tem todo esse aprendizado e essa oportunidade. Vamos. Porque eu posso cotar tudo isso daqui e fazer uma viagem e falar, nossa, tá mais barato. Mas eu não vou conseguir colocar o preço de ter uma consultoria naquele momento junto para olhar diferente, né? Então, porque aí além do ambiente do turismo, né? Você vai ter uma questão também um pouco mais de relação com as pessoas
que vão estar também dentro dessa estrutura da viagem para entender como é que funciona a bolsa de Xangai, como é que funciona tal coisa. E aí é um rolê muito de aprendizagem mesmo ali. Você vai estar sempre aprendendo. E você faz uma viagem sozinha dessa por turismo, você vai mal trocar ideia com alguém, porque você vai estar num ambiente completamente fora do seu contexto, né? A gente falou das redes sociais, hoje parece que você conhece tudo, porque você tem lá... Então hoje a gente tem muita pré-conceito, né? A gente conceitua aquilo que a gente vê. Eu acho que a China é assim, acho que todo mundo vive assado. Aí, tô falando de experiência, eu tô tentando fazer aqui uma conjunção das coisas que a gente falou. Eu ir para o Canadá, sair, fazer aquela viagem lá, me trouxe assim, uma experiência de, cara, vale a pena você ir viver algo diferente para entender com outro aspecto. E, então, ir lá é muito diferente do que eu vejo na rede social, do que eu vejo de informação, do que eu vejo especialista lá. Ir lá é vivenciar de verdade. Então, acho que entra nisso. Então, você ir para conhecer nesse aspecto, acho que esse é o grande valor, né? Isso, como é que eu precifico isso, né? Para mim, né? Não a viagem em si, né? Então acho que isso é mas muito todo o conglomerado da experiência, né? Porque uma coisa é você fazer uma viagem, igual a gente tá fazendo com essa programação absurda, e você fazer uma viagem com a mesma programação, só que só você e sua esposa vendo aquilo sem alguém para trocar uma ideia, tirar alguma dúvida e tudo mais. É um negócio muito foda. Eu tenho 3 perguntas. Manda bala. Hoje eu tô aqui. A primeira delas é a seguinte. Essa é clássica. Lá vem ela de novo. Ô, Thiagão, você acha que as pessoas que dão mais certo, se tornam mais prósperas, elas fazem o que gostam e por isso tudo dá certo, ou elas gostam do que fazem? Eu vou colocar um outro aspecto, tá? Eu acho que elas fazem o que gostam do que fazem. Acho que tem esses 2 lugares, mas acho que a combinação elas fazem o que tem que ser feito. Você pode escolher aquilo que você... trabalhe com o que você ama e nunca vai trabalhar um dia da vez. Essas frases, né? Eu acho que elas... Você é a maior balela do mundo. Assim, eu acho que ela tem um fundo de verdade, ainda tem. Em alguns casos específicos que aconteceram, não é viável para todo mundo, né? Mas o que eu entendo é que a pessoa que deu certo, ela teve que fazer o que tinha que ser feito em um monte de momentos. Você vai ver a história das pessoas bem-sucedidas, seja empreendedor, seja carreira. Teve um momento que o cara que queria ser diretor, que era um cara que era um assistente ou um analista que queria ser gerente, ele em algum momento ele teve que ralar o cu ali, desculpa a palavreada, mas teve que ralar ali para conseguir quebrar aquela barreira ou mostrar alguma coisa. E isso é em todos os âmbitos, né? Então, eu acho que não tem nenhum dos dois, acho que os dois são verdades, né? Em contextos diferentes, mas todos os dois teve o conjunto de tem que fazer o que tem que ser feito. Isso que você falou de trabalhe com o que você ama e você nunca mais irá trabalhar. É uma das maiores mentiras, porque por ser algo que você ama, você vai trabalhar muito mais, porque é um negócio que você ama pra caralho, então você vai estar sempre focado e trabalhando muito nessa porra. Cara, eu convido qualquer um aí conhecer algum cara que tem algum negócio, alguma empresa e toca, não tô dizendo que seja bem sucedido ou não, mas o negócio roda, vai conversar com o cara, passa o dia com esse cara e vê as coisas que ele faz. Ele vai falar que ele ama o negócio dele, claro, ele tá se dedicando, mas assim, muito do que ele faz, você fala assim, eu não faria isso, porque ele tá fazendo porque tem que fazer aquilo pra dar certo. Ainda bem que eu não amo isso. E vai embora. Entendeu? Então acho que você acaba desmitificando. Eu tô falando isso um pouco de ver, óbvio, a minha bagagem, né? Já tem alguns cabelos e barba branca, mas de ver, inclusive, esse âmbito da consultoria que a gente vê as empresas, você vê muito disso. Total. Não tem mais 3 não, agora é só mais uma. Na verdade, eu acho que a gente tá indo pro nosso... Não fim, porque tem um fim depois daqui. Ixi. Mas... Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, né? Queria saber se você tem algum recado aí. Pensando que isso aqui é um registro. Você tem um recado pro futuro, cara. Seja pra você ou até talvez o seu filho aí. Recado do Thiagão de agora. Cara, eu acho que... Se eu puder falar assim, eu vou falar assim, acredite nos seus sonhos. Parece balela, assim, ou algo óbvio, mas às vezes o seu sonho ele é muito grande para o que você está vendo ali no momento, mas acredite nele, vai fazendo uma pedrinha de cada vez nessa construção que você vai chegar lá. Então, aquilo que você sonha ou vislumbra ou visualiza lá na frente, eu acho que é algo palatável. Eu, por exemplo, eu atingi vários desses sonhos assim. Putz, se eu tivesse ali, conseguisse essa vaga, se eu conseguisse fazer isso, e aconteceu.
nada foi por acaso, né? Muitas delas, assim, eu falei, puta, eu queria isso. Mas mais do querer, eu fui construindo para chegar em alguns lugares, né? E agora eu estou em outros desafios, né? Além dessa da consultoria, eu estou abrindo uma fintech aí, que é praticamente um banco, né? Um projeto bem diferente. E eu não sei nada disso, né? Óbvio. Estou conversando com gente que sabe, estou olhando lugares, sabe? As ideias, quando a gente põe na mesa com gente que eu falo, puta, tem pé e cabeça, estamos conseguindo alguns investimentos para tocar isso daqui. Então, dá medo, mas é um sonho. Então, construa as pedrinhas e acredite no seu sonho, porque assim, o dia a dia mata ele. Então, se eu for dar um registro aqui para meu filho, para minha filha também, tem 7 anos, Alice, Rafael tem 15, é acreditar nos sonhos, cara. Acho que isso move montanha, porque quando você se perde, você olha, mas onde eu queria ter chegado? O que eu estou fazendo para chegar lá? Né? Então, acho que ele é uma bússola muito importante. Bom ponto, e isso nos remete a razão desse podcast existir, né? Quando eu falo acredite nos seus sonhos, acredite em você para realizar seus sonhos. Acho que não o sonho é legal, você vai acreditar, mas acredite que você vai conseguir realizar. Então acredite em você para realizar eles. Então você se perde no futurismo, né? Você fica muito Exato. Ou no medo. No medo. 100%. Paralisa, congela, né? Não vai. E aí a gente veio para a razão de existir desse podcast, que é entrevistar as pessoas que alcançaram ali o seu primeiro milhão, trabalharam duro para chegar nesse lugar e que vem diariamente aqui nos mostrar que a bebida alcoólica talvez ela tá na maioria dos casos. Mentira. É que o trabalho duro é o que te faz chegar onde você tem que chegar. Você não sabe o que sustenta essa pirâmide. Você não sabe o que sustenta essa pirâmide, mas já te dou um spoiler. O que sustenta ela é trabalho duro, talvez uma bebidinha alcoólica aos fins de semana para dar uma relaxada, mas a gente, em todos os programas que a gente já gravou até hoje aqui do Investidor Milionário, todos a gente conseguiu finalizar e chegar na conclusão de que sem trabalho duro, sem esforço, sem dedicação naquilo que você faz, fazer bem feito, fazer aquilo que você gosta bem feito, ou fazer bem feito aquilo que você ama e vice-versa. Ou que você não gosta. O que você não gosta. É sobre fazer aquilo bem feito e se dedicar e trabalhar duro para chegar em algum lugar, porque no final das contas a nossa sorte é construída com muito trabalho duro e por mais que você esteja no lugar certo, com as pessoas certas, se você não trabalhar duro, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, e quem trabalha tem sorte, né? Exatamente. Então trabalhe, meu pequeno gafanhoto. Perfeito, é isso. Assina embaixo.